Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia, né? Segundo domingo do ano, energia renovada. Passaram a semana na praia, né? Show de bola. Legal. Queria convidar vocês a ficar em pé, por favor. Nós estamos começando tudo de novo? Não. É uma continuidade. É só o segundo domingo do ano. Tem mais aí, né, Guerra, pra vir, né? E como tem. E vamos adorar a Deus? Vamos cantar essa música? Vamos. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. E Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que
Quando adoramos a Deus, quando sentimos quem Deus é nas nossas vidas, fica muito mais fácil Ele reinar em mim, Ele reinar em nós, Ele reinar através de nós. E é sobre isso que nós vamos cantar agora, assim ó. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. E sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. sobre toda a terra, Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Ele rei, Ele em si é o rei. Reina em mim. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Que Ele possa reinar através de todos os seus sonhos, de todos os seus objetivos. Ele é dono de tudo isso. Você pode sonhar, você pode planejar, você pode projetar da maneira como quiser, mas ainda assim a realização dos seus sonhos passa pela aprovação do nosso Deus. Em que 2019 os seus sonhos tenham a aprovação de Deus. Amém? Vamos orar? Guerra, ora aí pra gente, Guerra. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui na tua casa em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado porque nós temos a liberdade de te adorar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, com toda a liberdade que temos, pedir para que o Senhor reine sobre nossas vidas. E pedimos realmente, ó Deus, reina sobre o nosso querer, sobre as nossas vontades, porque nós sabemos que a tua vontade é a melhor. E que durante esse ano, ó Deus, a tua vontade prevaleça
permita que os nossos olhos enxerguem a Tua vontade, para que assim possamos, ó Pai, completar a Tua boa obra que está preparada para nós mais este ano. Fica conosco hoje, que o Senhor continue, ó Deus, a receber a nossa adoração. Abençoe, ó Deus, a mensagem aqui, ó Pai, o estudo dessa manhã, que mais uma vez venha edificar a cada um de nós aqui, no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Certeza que se eu perguntar para você aqui agora, o que te fez bem, o que te fez mal em 2018, ano passado, você se abateu? Você se abalou? A palavra do Senhor nos fala que abatido sim, desanimado sim, mas jamais eu e você devemos chegar ao ponto de não clamar, de não pedir: Senhor, me ajuda, Senhor, me ampara, Senhor, me auxilia. Se você não faz isso, uma simples pedra que não tem valor algum, com toda a ineficiência e ineficácia de uma pedra, ela clama mais que você. Não seja uma pedra silenciosa em 2019. Seja alguém que clame, seja alguém que busque, seja alguém que esteja dentro da vontade, do dono do reino, do nosso Deus, do nosso Pai. Vamos cantar assim? Ainda que esteja abatido, atribulado e perseguido, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Ainda que aflições me cerquem, ainda que a videira seque, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele me faz cantar nos vales, ele me faz subir montanhas, ele faz chover no meu deserto, ele me faz vencer, ele me faz dançar nos vales, ele me faz subir mais alto, ele faz chover na terra seca, ele me faz vencer. Ainda que esteja abatido, atribulado e perseguido, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Ainda que aflições me cerquem, ainda que a videira seque, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você consegue vir com as palmas assim, ó? Ele me faz dançar nos
dançar nos vales. Ele me faz subir mais alto. Ele vai chover na terra seca. Ele é o nosso Jeová Jireh. Jeová Jireh, Ele é minha provisão. Jeová Rafa, Ele é o Deus que me sara. Jeová Shalom, Ele é a minha paz. Jeová Nissi, Ele é a minha. Jeová Jireh. Jeová Jireh, Ele é minha provisão. Jeová Rafa, Ele é o Deus que me sara. Jeová Shalom, Ele é a minha paz. Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. 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 Amém? Ele tem sido, Ele é a sua bandeira, não é verdade? Querido, Deus tem sido bom demais com a gente. E acima de tudo, não tem importado as circunstâncias, não é verdade? Nós temos tido oportunidade imensa e grandiosa de adorar a Deus em meio a toda e qualquer circunstância. Eu queria convidar você para cantar sobre isso agora. Sobre perto estar do Senhor cada vez mais, né? Se você veio preparado para adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, por favor, fique à vontade, tá bom, querido? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. E as mulheres cantam. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens. E tudo que há em mim Queremos te ofertar, Senhor. eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Homens e mulheres.
Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei, não importam assim. Sabe o que você está dizendo agora? Pode vir em 2019. Do lado do meu Deus eu estou pronto, porque não importa a circunstância. Pode vir, chama 2019, te louvarei, mais uma vez, te louvarei. Te louvarei. Você não está isento de nada, tá? Deus não está te garantindo nada, porque mesmo em meio ao vale da sombra da morte, essa é a verdadeira promessa dele, que até lá ele vai estar com você. Baseado em toda essa situação, cante: te louvarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, amém. Se você não teve a oportunidade de dar um aperto na pessoa que está do seu lado, dê um abraço bem forte. Pastor André, por favor. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, paz do Senhor a todos. Na semana passada nós falamos alguma coisa a respeito da reestruturação que a gente está realizando no IB. Eu disse aos irmãos que a gente iria falando por partes, porque eram muitas informações para a gente falar tudo de uma vez só.
Então a gente iria falando, a cada domingo ia falando de uma parte daquilo que será o IB neste ano de 2019. Na verdade é um projeto que a gente pretende desenvolver aí nos próximos 5 anos. E na semana passada a gente comentou sobre as conferências, que é o primeiro programa do IB, que trata-se da programa de conferências, que é essa que nós estamos realizando, que começou na semana passada, no domingo da semana passada, com um tema relacionado à família e eu com isso, e faremos então 2 conferências por ano, que é sempre nos meses de janeiro e julho, que são os meses tradicionalmente tidos como meses de férias escolares. Então isso a gente comentou bastante na semana passada. Então o primeiro programa do IB, que é o programa de conferências. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as classes permanentes, que é o segundo programa do IB, classes permanentes. Do que se trata? Nessa nova estrutura nós teremos 3 classes permanentes. A primeira classe permanente é a classe pastoral, que é aquela classe dirigida pelo pastor Moacir, o pastor desta igreja. Quem é o público-alvo desta classe? São todas aquelas pessoas que desejam, que querem, que pretendem se tornar membros da igreja, frequentador, já tem vindo há algum tempo, mas gostaria de se tornar membro da igreja. Então, esta igreja tem como critério, para se tornar membro dela, passar pela classe pastoral, que é a classe dirigida pelo pastor Moacir. Então, esse é o público-alvo dessa classe. Então, se você tem esse desejo, portanto, de se tornar membro, então saiba que você precisa passar pelo pastor Moacir, que é a classe dirigida por ele, tudo bem? Então, essa é uma classe permanente, uma classe que acontece o tempo todo, tá certo? Esse é o público-alvo e o objetivo dessa classe é exatamente você que quer se tornar membro, conhecer a visão da igreja, conhecer o pastor da igreja, conhecer como é que o pastor Moacir dirige a igreja, a visão que ele tem de ministerial, enfim, tudo aquilo que Deus tem dado para ele com relação a esta igreja, o veículo, o fórum para você ter esse conhecimento, perguntar, questionar, discutir, enfim, é a classe pastoral dirigida pelo pastor Moacir, está bem? Então essa é a primeira classe dentro desse programa que a gente está chamando de programa Classes Permanentes. A segunda classe é a classe de adolescentes. Essa classe, ela se constitui o público-alvo de pessoas a partir dos 12 anos e se estende aí até por volta dos 17 anos, né? É a classe de adolescentes e é a classe também que funciona o tempo todo, então todo adolescente que chega deve se dirigir para essa classe e ser ministrado ali em 2 ciclos nessa classe. O primeiro ciclo, que é o do primeiro semestre, que vai até o final do mês de junho, aí a gente tem aquela pausa para as conferências em julho e a gente retoma em agosto. Então, os adolescentes terão sempre essas classes que serão dirigidas pelo Sérgio Yancy e o Rogério, são os professores da classe de adolescentes. Nós já temos um programa, um texto e os temas para essa classe, que é Experiências com Deus, que é um texto que, inclusive, eu soube que esta igreja já trabalhou aqui no passado, que é Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que é um texto que foi produzido a partir desse autor que escreveu o livro Experiências com Deus e foi transformado pela editora, mais tarde, no formato de estudos. Então, nós vamos utilizar esse material com essa segunda classe permanente, que é a classe de adolescentes. E a terceira classe permanente, então nós temos a classe pastoral, dirigida pelo pastor Moacir, a classe de adolescentes dirigida pelo Sérgio Yancy e o Rogério, e a terceira classe permanente é a classe que nós estamos denominando classe de espera. Quem é o público-alvo dessa classe de espera? Então, nós falamos um pouquinho, semana que vem eu vou falar bem mais sobre os cursos, mas aquelas pessoas que chegarem após a gente ter encerrado as matrículas para os cursos, então essas pessoas ficarão na classe de espera. Como o próprio nome diz, é uma classe em que você ficará ali até que termine o módulo do curso que a gente vai iniciar em fevereiro, que chama-se Vida em Cristo. É o primeiro curso que a gente vai ministrar em 4 módulos. Então, se porventura você não fez a sua matrícula dentro do prazo que vai ser estipulado, até o final de janeiro a gente vai falar a respeito das matrículas, aí digamos que você perdeu esse prazo, você não conseguiu se matricular,
e aí significa que você perdeu já algumas aulas, e aí isso vai comprometer você a receber o seu certificado de conclusão do curso Vida em Cristo, que é um curso de 10 meses. Então, você ficará na classe de espera. Também vai ser ministrado o mesmo material, que é o livro Experiências com Deus, que vai ser ministrado pelo Marcos, Paulo, pela Anne e pela Carol, são os professores dessa classe. E aí você fica ali até que seja aberto de novo novas matrículas para o curso que vai dar continuidade. Como ele é um curso modular, então não tem problema algum você começar o curso depois dele ter encerrado, por exemplo, o primeiro módulo, porque esse módulo fica para trás, mas aí ano que vem, quando a gente retomar o curso, você faz aquele módulo que ficou para trás, tá certo? Então, essa é a finalidade da classe de espera. Então, você fica ali até que seja aberto de novo as inscrições para matrícula para o curso, tá certo? Então, isso constitui, irmãos e irmãs, o que a gente está chamando de programa de classes permanentes. Então, teremos a classe pastoral, a classe de adolescentes e a classe de espera, está bem? Então, é o segundo programa que o IB vai desenvolver nesse ano, a partir do dia 10 de fevereiro, tá certo? É quando tudo isso vai começar efetivamente, porque no primeiro domingo de fevereiro nós teremos o café, e nesse dia nós não teremos o IB, porque a gente tem a ceia, e o café, como já acontece aqui, os irmãos já sabem dessa agenda, está bem? Então, isso é o que a gente denomina do segundo programa do IB, que é o programa Classes Permanentes. Na semana que vem, eu falarei para vocês a respeito dos cursos, tá ok? Então, não se esqueçam disso. Já falei de 2 programas do IB. Primeiro, que é o programa de conferências, e hoje eu falei sobre o programa Classes Permanentes, tá bom? Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito especificamente das classes permanentes? Alguma coisa que não ficou muito claro, ou que você tem alguma dúvida e gostaria de esclarecer como é que ela vai realmente funcionar? Alguém tem alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa sobre isso? Classes permanentes especificamente. Como eu falei para vocês na semana passada, eu iria falando por partes, porque são muitas informações, então a gente ia falando cada semana uma parte de tudo aquilo que a gente vai desenvolver a partir deste ano. Está claro, então? Se porventura surgir qualquer outra dúvida depois, é só me procurar e tal, e a gente conversa, eu explico para você se porventura você ainda tem alguma dúvida a respeito de classes permanentes e também das conferências que a gente já falou da semana passada. Tudo bem? Semana que vem eu vou falar para vocês sobre o programa de cursos, tá certo? Que é o terceiro programa do Instituto Bíblico de Ensino. Tudo bem? Ok. Dando prosseguimento, então, meus irmãos, à nossa série de conferências sobre família, e eu, com isso, quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, ou no seu dispositivo eletrônico, o texto no segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. E nós vamos ler hoje a partir do versículo de número 23. Foi exatamente o mesmo texto que a gente leu na semana passada, só que a gente parou no versículo 22, e nós vamos dar prosseguimento a partir do versículo de número 23. Antes de a gente ler o texto, pastor Moacir, o senhor tem alguma palavra para a igreja? Não? Bem? Pastor Moacir está aqui conosco hoje. Então, o versículo de número 23. Desculpe, capítulo 13, versículo 23. Eu gostaria muito de chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, para o que a gente vai falar hoje. É um conteúdo um pouquinho mais denso do que aquele que a gente falou na semana passada. Então, é importante que você não se desplugue, que você não se desconecte, não se distraia, para que você não perca aquilo que a gente vai comentar à luz desse texto da Palavra de Deus, dando prosseguimento e continuidade àquilo que a gente começou na semana passada, tendo por base esse texto de segundo livro do Samuel, no capítulo 13. Então é muito importante mesmo que você fique bem conectado, bem plugado, para que você não perca as informações e aquilo que eu entendo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã, tá certo? Então, quero chamar a sua atenção para esse sentido de você ficar bem conectado, bem atento mesmo às coisas que a gente vai conversar aqui.
Vamos ler o texto então? Então a gente vai ler o texto e você vai manter sempre o seu texto aí aberto, seja aí na Bíblia ou no seu dispositivo eletrônico. Mantenha o texto aberto porque a gente vai frequentemente voltar a ele e reler alguns versículos na medida que a gente vai falando e ministrando aqui o texto. Muito bem, então o texto diz assim, versículo 23. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens o seguinte: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os seus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. E o versículo 38 diz: então, depois que Absalão fugiu para Gesur, e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Pai querido, nós lemos as sagradas letras, estamos aqui diante dela, mas também diante do Senhor. E pedimos que o teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós e fale conosco, que ministre ao nosso coração para a glória do teu nome, Senhor, e para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Família e eu com isso. É o tema que a gente está tratando desde a semana passada.
Irmãos e irmãs, família é uma pequena comunidade de pessoas diferentes, ligadas tanto por heranças biológicas, como também por laços afetivos. As questões biológicas que unem os membros da família, elas estão dadas, todas elas estão dadas. Essas questões, elas são imutáveis. E ela é a base das semelhanças parentais, das semelhanças físicas, tanto quanto também elas são a base de alguns comportamentos e também, segundo muitos estudos científicos, essas heranças biológicas, elas também são a base, inclusive, de algumas doenças também na família, doenças no sentido físico e biológico mesmo. A afetividade, por sua vez, ela é construída, ela não é dada como é dada as questões biológicas. A questão afetiva, ela é absolutamente construída, porque essa questão afetiva, ela depende de interações, ela depende de relações, ela depende de proximidade, ela depende de investimento, e os laços afetivos são exatamente os responsáveis pela durabilidade saudável, pela durabilidade salutar de uma família, muito mais inclusive do que os fatores biológicos. Olha que curioso. Repito, as questões de ordem afetivas, elas são muito mais responsáveis pela durabilidade saudável nas questões relacionais entre os membros da família do que, sem dúvida alguma, os fatores e as questões de ordem biológicas. O encéfalo, que é chamado muito no senso comum de cérebro, ele é o principal órgão do nosso sistema nervoso central. E esse órgão, meus irmãos e minhas irmãs, ele processa todas as informações que são decorridas das células sensoriais, que dizem respeito não apenas à nossa cognição, que é esse aparelho mental que nos ajuda a refletir sobre as questões da vida, do mundo e etc., mas também os fenômenos psicológicos que nós denominamos de afetividade. E, meus irmãos, minhas irmãs, algumas crises na família, alguns distúrbios na família se explicam exatamente pelo adoecimento dessa parte de nossa constituição humana, que é a afetividade. É exatamente em razão de uma afetividade comprometida que a gente tem detectado uma série de crises muito presentes em algumas famílias. E isso se torna a fonte de uma série de transtornos psicológicos, uma série de transtornos emocionais, todas as vezes que esse fator denominado afetivo, ele está comprometido, tenha certeza de que ele se torna aí uma fonte de uma série de problemas de ordem emocional e de ordem psicológica dentro da família. Consequentemente, o que nós vemos com isso? Crises, problemas dentro da família. Eu desconfio que a palavra de Deus, principalmente aqui nesse texto que a gente leu, que estamos trabalhando desde a semana passada, eu desconfio que ele aponta exatamente para essa direção. Se não, observe que o texto, esse texto de 2 Samuel capítulo 13, ele tem tudo a ver com essa descrição que eu acabei de fazer para vocês. E é por isso que todos nós precisamos atentar, meus irmãos e minhas irmãs, de maneira milimetricamente, para algumas coisas que são muito básicas, algumas coisas que são muito fundamentais para a saúde de nossa casa, para a saúde de nosso lar, para a saúde de nossa família. Se não atentarmos para essas questões de ordem básicas, fundamentais, saiba que nós estamos abrindo aí uma porteira, de maneira realmente bem escancarada,
para que problemas, crises, angústias e coisas afins e do tipo e do gênero possam adentrar com tudo dentro da nossa família. Então eu gostaria, na manhã de hoje, de discorrer com vocês, ainda à luz desse texto, algumas coisas, lições que eu e você precisamos observar, no sentido de a gente manter o nosso lar, a nossa casa, a nossa família de maneira saudável, com um embasamento, apesar de dificuldades que enfrentamos no dia a dia, claro, óbvio, mas mantemos, na medida do possível, a nossa família em saúde. Então preste bem atenção. Em primeiro lugar, cuidado com propostas indecentes na sua família. Em primeiro lugar, cuidado com propostas indecentes na sua família. Por que eu estou dizendo isso? Dá uma olhadinha no texto, vamos lá para o versículo de número 5. Vejam só o que a gente consegue enxergar nesse versículo de número 5. Está escrito assim: então disse Jonadab. Os irmãos já sabem, a gente falou na semana passada, quem é o dito cujo chamado Jonadab, que é o primo lá do Aminon, que era um dos filhos do irmão do Davi. Então vamos lá. Então disse Jonadab: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Isso quem está falando é o Jonadab para o seu primo Aminon. Então veja só, meus irmãos e minhas irmãs, o grau da proposta que o Jonadab ofereceu para o Aminon, seu primo. Perceberam isso? Foi uma proposta, gente, que envolvia enganação, envolvia mentira, e enganação e mentira contra quem? Contra o rei Davi. O rei Davi, que era pai do próprio Aminon. Então veja que o primo Jonadab está fazendo uma proposta para o Aminon, para que mentisse e enganasse ninguém menos que o rei, e esse rei também não era ninguém menos do que o seu próprio pai. E ele simplesmente não dá a menor importância para essa enganação e para essa mentira que seria praticada contra o rei, que era o seu pai. Ele simplesmente acata a proposta do Jonadab. Mas a proposta que o Jonadab está fazendo para o seu primo, o Aminon, não é só de enganar e de mentir contra o rei Davi, que era o pai dele, mas é também uma proposta que envolvia, meus irmãos e minhas irmãs, uma trama para possuir a Tamar. E quem era a Tamar? A irmã do Aminon. Falamos bastante na semana passada que ele se apaixona por ela. E ele começa a nutrir no coração um desejo desenfreado de possuí-la, de tê-la, de ir para a cama com ela, de ter relação sexual com ela. E aí entra o primo, o Jonadab, faz essa proposta que envolve mentira e enganação contra o pai, mas que também envolve um esquema para que ele pudesse possuir a própria irmã e levá-la para a cama e com ela ter relações sexuais. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nossa família é seduzida por propostas indecentes como esta? Quantas vezes? Quantas vezes nós nos damos conta de que o nosso lar está debaixo de propostas como essa daqui? Quantas vezes a gente mesmo, ainda que de boa fé, oferece uma proposta para o nosso lar que sequer deveria ter sido cogitada em se tratando de um lar cristão, em se tratando de uma família que se diz cristã. Então,
a gente tem observado filhos mentindo para os pais, pais enganando os filhos, mulheres fingindo para os maridos, maridos ludibriando as esposas. E o resultado disso, meus irmãos e minhas irmãs, são famílias em crise e adoecidas por causa desse nível de propostas que estão adentrando em nossas casas. É isso que nós estamos vendo aqui no texto. O Aminon recebendo, acatando, abraçando uma proposta do primo, que consistia em enganar e mentir contra o pai, e consistia em possuir a própria irmã numa relação sexual. E as nossas casas, de alguma maneira, às vezes, está também envolvida em propostas que são indecentes. Se não são exatamente da mesma natureza, do mesmo teor que foi a proposta do Jonadab para o Aminon contra o pai e contra a irmã, é algo que se assemelha desse tipo, meus irmãos. Então eu vim aqui dizer para vocês, não permita, meus irmãos e minhas irmãs, não permitam que mentiras, que enganações e que tramóias tenham lugar na casa de vocês. Não tem lugar para isso. Não abra qualquer concessão dessa natureza. Fechem as portas contra essa postura e zele pela saúde afetiva de sua casa, de seu lar e de sua família. E uma das formas, meus irmãos e minhas irmãs, de cuidarmos e zelarmos pela saúde emocional e afetiva de nossas casas e mantê-la saudável, é rejeitando propostas de cunho indecente, que geram mentiras, que geram tramóias, que geram enganações e coisas do tipo e do gênero, que só vão trazer transtornos e tragédias para a nossa casa e, consequentemente, adoecê-la do ponto de vista afetivo ou emocional. Por isso que precisamos olhar com muito cuidado para isso que aconteceu aqui na história da família do Davi, para que isso não se repita nas nossas casas, para que estas coisas não sintam-se à vontade em nossos lares, mas que ao contrário, a gente possa aprender como não fazer, para que as nossas portas, meus irmãos e minhas irmãs, as portas de nossos lares e de nossas casas, elas estejam absolutamente fechadas quando se tratam de propostas de cunho indecente, e dizermos para elas: olha, você não tem vez aqui na minha casa, essas coisas não entrarão aqui dentro, isso não se sentirá à vontade no seio de minha família, porque isso é importante para que ela se mantenha saudável. Por isso, rejeite, e rejeite de forma veemente, de forma contundente, qualquer tipo ou gênero de proposta que se pareça, mínima que seja, com algo de cunho indecente, que vai envolver enganações, mentiras, tramóias e estratégias para coisas que não são saudáveis, que não são legítimas, que não são coerentes, que não são cristãs e que o Senhor não aprovará sob hipótese alguma. E isso garantirá a saúde de sua casa, de sua família e de seu lar. Então tome cuidado com isso. E essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Cuidado com propostas indecentes na sua família. Cuidado com isso. Segundo, preste bem atenção nisso daqui. Segundo lugar, não diminua o padrão moral de sua família. Repito, não diminua o padrão moral de sua família. Onde é que isso está no texto? Volta a olhar de novo. Olha aí para os versículos 11, 12, 13 e 14 e acompanha comigo de novo a leitura. Veja só o que diz o texto. Olha que coisa impressionante a gente verifica aí. Versículo 11. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, aqui agora está falando da Tamar, ela o agarrou, ou melhor, desculpe, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: vejam só o que a Tamar vai dizer para o irmão
Aminon, Marcelo, olha só a fala dela. Ela diz assim: não, meu irmão, não me faça essa violência. E ela diz: não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura, diz a Tamar. E ela continua dizendo assim: o que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Aí ela diz, olha só o que é que ela vai dizer para o Aminon, meus irmãos. Ela diz assim: fale com o rei. Fala lá com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Olha o que a Tamar está dizendo. Fale com o papai, o rei, e ele permitirá que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir. E sendo mais forte que ela, o que é que ele fez? Violentou-a. Vocês perceberam a situação descrita aqui nesses 4 versículos, meus irmãos? Há uma completa diminuição aqui, Amarildo, do padrão moral na família do rei Davi. Uma diminuição aqui, Agnaldo, completa do padrão moral dentro da casa, dentro da família. Irmãos e irmãs, o livro do Levíticos, lá no capítulo 18, que tem lá uma longa prescrição da lei mosaica, as leis que o Senhor dera para que Moisés pudesse regular as relações do povo naquele momento, lá no capítulo 18, fala sobre as relações sexuais ilícitas, todas elas, e dentre elas está o sexo entre irmãos e irmãs de sangue. Capítulo 18 do Levítico, é o chamado incesto. Apesar disso, apesar da prescrição, e não tenho dúvida de que aqueles caras conheciam isso, o Aminon, o Jonadab, a Tamar, todos eles conheciam muito bem todas essas prescrições do Levítico 18, sabiam disso, mas apesar, o Jonadab e o Aminon, eles não se importaram. E sabe o que me choca mais, gente? Sabe o que é que mais me choca aqui? É que até mesmo a própria Tamar, a irmã, até certo ponto, vamos dar aqui o desconto, claro, dela ser mulher, e todos nós sabemos qual era a posição e a condição da mulher naquele momento, não é? De ser objeto, de ser subserviente, essas coisas todas. Então, dando inclusive esse desconto, mas até certo ponto, a Tamar faz aqui uma concessão aqui, pastor Moacir. Por que ela está fazendo aqui uma concessão? Como que a gente percebe essa concessão que a Tamar está fazendo com relação ao padrão moral da família? Porque ela diz lá para o Aminon, que era o irmão mais velho, ela vai dizer assim: olha, fala com o papai, fala com o rei. Para quê, Tamar? Fala com o rei para que ele autorize que você, meu irmão, me leve para a cama e fica tudo certo. Olha só, Felipe e Juliana, que coisa. Fala com o rei, conversa lá com ele. Então, veja o que está passando na cabeça daquela mulher. Ela está, de certa maneira, considerando a possibilidade de que o pai possa validar, de que o pai possa dizer assim: não, tudo bem. Percebeu, Rubem, o que é que está passando na cabeça daquela mulher? Não, o papai vai entender a gente, ele vai compreender sua paixão por mim, e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo, você me leva, isso vai estar autorizado, e nós vamos dirimir os problemas que possam ocasionar posteriormente. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, denuncia aqui uma
completa degradação moral presente na casa do principal rei de Israel. O grande rei de Israel. Aquele que seria a maior de todas as referências monarcas que Israel já teve. Ou que teria dali para frente, não é? Quando o reino vai se dividir, terão 2 reis para cada parte do reino, o reino do norte e o reino do sul. E o Davi se tornará o grande rei. O grande rei, como a gente falou na semana passada, que conhecia na palma da sua mão lá o seu país, guerra, sabia muito bem, conhecia o povo, os seus súditos, mas que desconhecia a sua família. Que era ignorante com relação às questões da família. Sabe o que é que eu vejo aqui? A gente ver essa degradação moral entrando com tudo na casa do rei. O forte rei Davi tinha uma fraca moral dentro de casa. O homem que é forte como rei é fraco como pai. É robusto como monarca, mas é frágil como líder da família. E mais do que nunca, meus irmãos e minhas irmãs, a gente percebe esse padrão moral sendo comprometido nas famílias. Esse tempo moderno, alguns estudiosos já chamando de pós-moderno, tudo muito atual, tudo muito atualíssimo. Mas a gente tem percebido, inclusive, famílias que se dizem cristãs embarcando nessa mesma toada da família do rei Davi, diminuindo o padrão moral de sua casa. Os filhos, é o que a gente tem visto por aí. Filhos fazendo da casa um lugar de sexo livre, um lugar de sexo aberto. E pasmem vocês, muitas vezes sob a chancela dos pais. Com aquela desculpinha, é melhor que esteja debaixo dos meus olhos, Gleice. Não, mas eu sei, eles estão aqui, pelo menos eu estou vendo, está seguro. E aí, irmão Lima, com essa chancela dos pais, os meninos estão se sentindo, e as meninas à vontade, então, para que essas coisas possam entrar com tudo dentro da casa, diminuindo o padrão moral daquela casa. Alguns pais não estão mais tendo o menor cuidado com a privacidade de sua relação sexual, expondo a intimidade do casal para crianças e para adolescentes. Eu tive notícia, há alguns anos, de um casal, cristão inclusive, em que eles diziam, não, eu chamava meus filhos e naquele momento eu explicava para eles algumas coisas. Ali eu digo, como assim, não estou entendendo? Não para que eles aprendam, porque é melhor que eles aprendam aqui em casa do que aprendam lá fora. Mas como assim? Eles não têm idade para isso, eles não conseguem elaborar essas coisas ainda muito bem, são muito crianças. Não é essa curiosidade, você está os tornando precoces na sua sexualidade. Essa intimidade, ela precisa estar reservada, isso é coisa do casal, não pode ser aberta nessa idade ainda para essas crianças e para esses adolescentes. E isso é diminuir o padrão moral da família. Foi o que aconteceu aqui, meus irmãos, com o rei Davi e a sua casa. Mas a diminuição do padrão moral, gente, ela não acontece só em questões de sexualidade, não. Não está restrita e circunscrita só a esse aspecto. Há também aqui a corrupção, isso mesmo, a corrupção. É irmão passando o irmão para trás. Filhos dando golpe no pai, família inteira envolvida em falcatruas, cambalachos, e tudo isso, gente, como se fosse absolutamente normal, como se fosse, Kleber, natural. É assim mesmo, os tempos são outros.
Mas eu vim aqui dizer em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que isso não é normal, isso não é natural, isso é construído, e é construído sob a chancela e a potencialização do diabo, que vai adentrando as nossas casas, para fazer com que a gente possa naturalizar aquilo que é espiritualmente horrendo aos olhos do Senhor. E a gente vai sendo cooptado por isso. A família, meus irmãos e minhas irmãs, precisa ser ilibada. A família precisa ser íntegra. A família precisa ser correta. Escutem, pais depravados, pais corruptos, pais cheios de esquema, possivelmente produzirão filhos depravados, filhos corruptos e filhos cheios de esquema. Eles vão aprendendo com o que vem em casa. É aquela propaganda que rolou durante muito tempo aí na TV, do filho que chega para o pai e diz: olha, pai, veja aqui a minha nota, era um 10. E o pai ficou feliz e tal, ele diz: é o 10 pirata, pai. Ele: como assim? É porque eu colei e tal, e fui esperto, consegui tirar a nota máxima, pleno sucesso na prova. E aí o pai fecha a cara indignado: como assim? Não, isso está errado, não sei o quê. Ah, pai, é igualzinho a esse filme que o senhor me deu ontem, pirata. Igualzinho. Qual a diferença, papai? O meu 10 é pirata, o teu filme é pirata. Qual o problema? E aí essas coisas, irmãos e irmãs, vão se tornando normais, vão se naturalizando. Da mesma forma como Atamar achou que era normal conversar com o rei, para que simplesmente Osni, o rei, autorizasse que o irmão mais velho se deitasse com a irmã mais nova, e está tudo certo, afinal de contas o papai autorizou. É a naturalização do pecado, é a diminuição do padrão moral dentro da família e dentro da casa. Em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, zele pelo padrão moral de sua casa e de sua família. Eu não estou falando aqui de você se tornar um moralista, um paladino da moral, inerrante, coisas do gênero. Não se trata disso. Não é disso que eu estou falando. Mas é nos ocuparmos minimamente com aqueles valores que nós não podemos negociar dentro de nossa casa, gente. Com princípios que não podemos negociar sob hipótese alguma, não importa os anos que se passem, não importa a era que estamos vivendo, não importa o contexto que estamos vivendo, essas coisas elas não envelhecem nunca, jamais. Princípios e valores do reino, da palavra, do evangelho, precisam ser cada vez mais atuais em nossas casas. Não podemos negociar com isso, muito menos diminuir o padrão dessas coisas dentro da nossa casa, sob pena de estarmos produzindo lá dentro de nossa casa os nossos filhinhos desde a tenra idade, desde pequenininho, e quando crescerem, se tornarem adolescentes e depois jovens e adultos, serão depravados, corruptos, e que também não darão a menor atenção a valores e princípios que eles deveriam ter aprendidos e encalacrados em sua alma, quando visse isso como exemplo na vida de seu pai e de sua mãe. Cuide do padrão moral da sua casa. Não diminua isso, não negocie isso, não faça concessões com isso. Zele pelo padrão moral da sua casa. Fique de olho nos seus filhos e os ajude a olhar para os valores e princípios como coisas às quais ele não pode abrir mão. Quando a gente vê na televisão políticos sendo pegos com mala de dinheiro no apartamento, com dinheiro correndo na mala pela rua, e coisas assim, e com alguma relativa frequência, quando a entrevista passa pelas mães, aí a gente vê coisas do tipo: não, mas ele tem algum problema, coitado.
Não, há uma justificativa para aquilo. E aí a gente começa a entender como é que aqueles caras na idade que estão fazem aquilo com tanta tranquilidade, com tanta paz, se é que podemos dizer assim, quando a gente observa algumas falas das mães acerca daquele comportamento absolutamente antiético deles com relação ao erário, ou seja, o dinheiro público. É porque essas coisas elas vão vendo. Eu não estou dizendo que isso pode garantir 100% de que seus filhos sejam absolutamente éticos. Às vezes não garante. Mas você tem essa responsabilidade. É seu papel. E isso é incansável. Não podemos nunca baixar a guarda. E vocês, filhos, escutem, os filhos, mesmo os menores, eu estou vendo ali juniores ali, crianças aqui, mesmo vocês, vão perguntando: papai, isso é correto? Papai, isso está certo? É assim mesmo? Quando saem com eles lá no volante, tá, mas papai, não estava vermelho aquele sinal? Papai, eu vi uma setinha assim, virando para a direita, mas tinha um traço e o senhor virou. Aquilo por acaso não quer dizer que era proibido o senhor virar, papai? Por que o senhor virou? Vai, filho, vai questionando o teu pai mesmo, vai perguntando para ele. Coloca ele nessa situação constrangedora, para que ele vá entendendo de que ele precisa zelar pelo padrão moral da casa dele. Terceiro lugar, cuidado com a omissão na família. Cuidado com a omissão na família. Vamos olhar para o texto, nos versículos 24 e 25. Dá uma olhadinha aí, veja só o que diz esses dois versículos. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Versículo 24. 25, respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Meus irmãos e minhas irmãs, Davi, ele pecou contra a sua família quando se omitiu. Absalão, ele estava com o coração cheio de ódio. Já sabemos isso e os irmãos já viram na semana passada, quando a gente comentou o contexto, que levou o Absalão a nutrir no coração ódio pelo seu irmão mais velho, Aminon. Então ele está lá com o coração repleto de ódio pelo Aminon. E o que é que o Absalão queria? Era uma festinha de confraternização, é uma festinha para fazer um social com os irmãos, Natália, que ele estava com saudade. Não, Lu, não era essa a intenção que estava no coração do homem Absalão. Não era só para fazer uma mera festa ali, Sidney, para poder a gente se confraternizar. Não, Absalão, ele tinha ódio no coração, e tudo que Absalão queria, Marcelo, era vingança. Vingança. Era isso que estava na mente e no coração do Absalão. Mas, apesar disso, e olha, acompanhe o raciocínio, meus irmãos, presta bem atenção, não se desplugue, olha só. Apesar disso, o Davi, Peter, olha só, o Davi, porque ele sabia o que tinha acontecido lá com a Tamar, que fora violentada pelo irmão, e que Absalão ficou danado da vida, e estava doido para uma oportunidade para ir à forra. E o Davi, ele sabia dessas coisas, porque isso foi chegando como notícia pelos servos dele para ele. Então ele tinha noção disso. Mas apesar disso, Davi simplesmente se recusou a ir na festa, que seria o cenário e o palco de um assassinato. Palco e cenário Silvio de um assassinato. E Davi o que faz? Simplesmente se omite. E sabe o que custou a omissão do Davi? Custou a vida do seu filho mais velho, Aminon.
Porque se ele, Anne, já sabia que o Absalão tinha raiva, ira e ódio, ele tinha que estar esperto. Opa, claro que eu vou. Eu vou e vou ficar ali de olho, vou ficar ali prestando atenção, vou levar toda a minha guarda para ficar de olho. Era o que ele tinha que ter feito como pai. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, qual foi a postura do Davi? Completa e total omissão. E o filho mais velho é vítima de um assassinato. Meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com a omissão na sua família. Cuidado. Cuidado com isso. Ei, escute. Não fique empurrando as decisões para o outro. Isso é omissão. Não fique procrastinando as questões que precisam ser resolvidas, tratadas, conversadas. Isso é omissão. Veja aqui o exemplo do Davi, gente. É omissão. Se posicione lá no seio de sua família. Meu irmão e minha irmã, marque posição de maneira clara, de maneira objetiva na sua casa. Não se omita. Pergunta lá para a mamãe, vai lá, mamãe resolve. Não, vai lá para o papai resolve. Quando a coisa é mais esdrúxula, mais exagerada, não, vai lá, pergunta lá para o filho lá, o mais velho lá, ele vai dizer alguma coisa, vai empurrando inclusive até para o filho, essa bronca, essa batata quente, para o moleque ter que resolver aquilo. É uma omissão danada dentro de casa. E isso é ruim demais. Porque muitas famílias, elas estão afetivamente adoecidas ou em crise, por causa da omissão de cada um que dela faz parte. O pai joga o problema para a mãe. A mãe joga o problema para o pai. Os filhos jogam o problema para os pais. Os pais jogam o problema para os filhos. Ninguém assume a responsabilidade de nada, deixando tudo por conta de um negócio chamado omissão. E o resultado disso é o esfacelamento da família como um todo. Já que ninguém assume nada, já que ninguém quer lidar com a responsabilidade, fica cada um empurrando para o outro, e aí a família vai se desfacelando com isso, quando essa omissão vai se sentindo à vontade dentro da casa, porque aí cada um vai fazendo o que quer, o que bem entende, já que ninguém se posiciona, já que ninguém decide, já que ninguém assume para si, já que ninguém chama a responsabilidade para si, vai simplesmente jogando para o outro, e vai se esquivando, vai se escondendo, vai se omitindo, vai deixando ao léu, vai deixando a vida levar as coisas à mercê da própria sorte. Daqui a pouco está um caos dentro de casa, uma bagunça dentro de casa. Por quê? Porque todo mundo se omite. Quem é que resolve isso? Eu não sei. Perguntei para o papai, ele disse que não é com ele. Falei com a mamãe, ela disse que não é com ela. Falei com o meu filho, disse que muito menos com ele, porque ele é filho, ele não tem nada a ver com isso. E assim as coisas vão sendo largadas, jogadas, procrastinadas, vão sendo deixadas, vão sendo largadas de escanteio. E isso vai trazendo profundos danos dentro da família. Tome cuidado com a omissão. Ei, chama para o peito. Não delega a responsabilidade, não. Pega o problema, assume, decide. E se deu errado, se a coisa degringolou, todo mundo está junto também. Não vai ficar apontando, está vendo? Olha o que você decidiu, olha a escolha que você fez, olha aí a coisa agora, foi tudo para o brejo. Não, todo mundo assume. Por quê? Porque se ninguém se omitiu, quando a coisa também deu errado, ninguém se omite. A responsabilidade também é de todos, todo mundo abraça. Quando acerta, todo mundo acerta. Quando erra, todo mundo erra. Não há omissão, tudo é de todos. A responsabilidade todo mundo assume e dá conta daquilo. Não fica jogando, não fica transferindo, não fica passando para o outro, não fica terceirizando ou deixando a mercê da própria sorte. Isso traz problema, isso traz crise, isso traz dor, isso traz sofrimento para casa, meu irmão e minha irmã. Não se omita. Não empurre o problema.
Não diga que você não tem nada a ver com aquilo. Mas não fui eu que criei. Mas não fui eu que fiz. Não fui eu que pus a mão nisso. Não interessa. Você é membro da casa. Você é membro da família. Portanto, a coisa é com você também. Assuma. Porque omissão adoece. A omissão gera crise. A omissão gera morte. Por isso, não seja omisso na sua casa. Se Davi não tivesse se omitido, meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito, Leno, que pouco possível, pouco provável que acontecesse aquele assassinato, pelo menos naquela festa. Porque a presença do rei geraria, talvez, irmão Lima, um constrangimento, quem sabe, irmã Lima. Um constrangimento, minimamente um constrangimento. E aí, Ana, eles ficariam, opa, o rei está aqui, como é que a gente vai fazer um negócio desse? Então eles segurariam a onda, minimamente. Mas o rei foi frouxo, se omitiu. Talvez na cabeça dele, será que mesmo com minha presença lá, talvez ele achasse que a autoridade dele também já estava comprometida e achou melhor não ir, não estar presente. E a tragédia aconteceu na casa dele. Por isso, cuidado com a omissão na família. Quarto e último lugar. Não faça da sua família um lugar de clima pesado e de tristeza. Ouviram isso? Não faça da sua família um lugar de clima pesado e de tristeza. Onde é que a gente está vendo isso? Está aí no texto também, olha, versículo 15, acompanhe aí comigo, veja aí no seu dispositivo eletrônico, na sua Bíblia, versículo 15, ó, tá aí, está escrito. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, típica machista, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela, levante-se e saia. Olha o desprezo agora dele pela mulher que ele acabou de ter relação sexual. Versículo 16, mas ela lhe disse, não, meu irmão, não, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. Versículo 17, e chamando o seu servo, disse-lhe, põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Versículo 18, então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. E o versículo 19 fala assim, Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. A família de Davi, meus irmãos e minhas irmãs, se tornou um lugar de pranto, se tornou um lugar de tristeza, se tornou um lugar de opressão, se tornou um lugar de perversidade. Vocês contaram quantas vezes o texto vai falar que eles choraram? Quantas vezes o texto vai falar aí que eles prantearam? Meu Deus, são 32 versículos aqui e essa turma só choro, só pranto, só a tragédia, só a desgraça. Aminon, ele além de forçar a irmã no ato sexual ilícito, contra a lei, ele ainda a expulsa, fazendo com que ela passasse um vexame público. Veja o grau da perversidade daquele cara. Não só violenta a irmã, mas agora enxota. Não, se manda, sai daqui, não quero mais não. Não, meu irmão, mas isso é ruim, eu vou passar vergonha, não quero saber. Vire, problema seu, sai daqui. Meus irmãos, eu confesso que me veio lágrimas nos olhos quando eu estudei de novo essa parte do texto. Ainda ontem à noite eu lia de novo isso aqui, esse texto especificamente, e eu fiquei muito sentido com esse ponto a que chegou a família real.
E eu gostaria, meus irmãos, de pensar com todos vocês aqui nessa manhã sobre esse ponto. Porque gostaria que você refletisse se sua família, ela é lugar de tristeza, se sua família é lugar de opressão, ou se sua família é lugar de alegria e de prazer. Que lugar é esse? É a sua família? É lugar de tristeza, de opressão, de perversidade, de dor? Ou a sua família é lugar de alegria e de prazer? Infelizmente, muitas famílias, meus irmãos, têm sido marcadas pelas brigas, têm sido marcadas pela perversidade, têm sido marcadas pela desavença. E é por isso que a gente vê tantos lares adoecidos, afetivamente falando. Que prazer, ei, escute isso. Que prazer as pessoas de sua casa sentem em ser parte de sua família. Que prazer. Que prazer aqueles que são seus, que são membros de sua casa, de seu lar, de sua família. Que prazer eles sentem de dizer: eu sou dessa casa, eu sou desse lar, eu sou dessa família. Eu tenho alegria, eu tenho prazer de pertencer à família que pertenço. Que prazer as pessoas de sua família têm em voltar para casa. Sou professor do ensino médio na escola do estado também. E era impressionante, bom, como é a escola estadual, os irmãos sabem, principalmente aqui os alunos que estudam, quantas aulas vagas tem. Professores faltam assim um bocado, barbaridade. O aluno vai para a escola e ele tem uma aula, aí fica tudo lá jogado no pátio, enfim, coisas da nossa educação falida. E algumas vezes, embora a direção não deva fazer isso, mas, enfim, algumas vezes o número da falta de professores era tão grande que eles não tinham como dar conta de tantos alunos. Aí o que eles faziam? Liberavam, para que eles fossem para casa. Mas alguns não queriam ir. E aí eu, aquela curiosidade, perguntava para um e outro, aqueles alunos que eu tinha mais proximidade e tal, perguntava: mas cara, foi liberado, por que você não vai para casa? Ah, não, professor, ir para casa não. Não, vou ficar aqui. Eu digo: mas como assim? Você chegou aqui cedo, vai para casa, rapaz, vai dormir e tal, vai ficar aqui até 12:20. Chegou aqui 7 horas, não é muito tempo. Não, vou ficar e tal. Não queria ir para casa. Parece que dava, sei lá o que naquele moleque, só de pensar em ir para casa. Não há prazer, não há gosto, não há desejo. É como se dissesse para ele: você vai para a guerra, você vai sei lá para onde, para qualquer coisa horrível. Porque era essa a impressão que passavam quando dizia: volta para casa. Meu irmão, minha irmã, por que há tanto choro na sua casa, hein? Por quê? Por que tanto choro? Por que há mais lágrimas do que sorrisos? Veja, momento algum aqui nessa história de 2 Samuel 13, o único momento da festa é o do Absalão, mas era uma festa que na verdade era pretexto para ele matar o irmão. Mas não há momento algum que se diz que eles riram, que eles se satisfizeram, que eles estavam comprando, nada disso. Tudo que diz é que prantearam, choraram, prantearam, choraram, prantearam, choraram. Agora trazendo isso para nós, trazendo isso para os nossos dias, para a minha casa, para a sua casa. Essa é a mesma pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, que eu tenho que fazer para mim, para você, para todos nós. Por que há mais lágrimas e prantos do que risos e alegrias?
Por que não há mais festa? Por que não há mais brincadeiras? Por que não há mais divertimento? Por que a casa não é um parque de diversões? Por que é um luto constante? Por que isso? Meu irmão e minha irmã, isso precisa mudar em nome de Jesus. Precisa mudar. Observa aqui. Observa a família de Davi. Porque a sua família não pode ser como a dele. A sua família precisa ser fonte de refrigério e não fonte de contendas. A família do rei Davi era fonte de contendas e de desgraças. Só acontecia choro, tragédia, perversidade, estupro, assassinato. Quem na sua casa anda chorando, hein? Chorando em voz alta, como chorava a filha Tamar. Chorava em voz alta, pranteava em voz alta. Mais para frente o Davi pranteava em alta voz. Os súditos deles, os conselheiros mais próximos choravam em alta voz. Ei, e na tua casa, quem é que está chorando em voz alta? É um choro tão alto que você não escuta. Como assim é tão alto que eu não escuto? Não escuta porque não dá atenção, porque não se liga, porque não está vendo. Ou quem chora no silêncio. Às vezes não tem lágrimas, porque quem chora é o coração. E chora no secreto do quarto, aonde ninguém vê. Ninguém vê. Eu vim aqui dizer a você, para não transformar a sua família em um lugar de clima pesado, em um lugar de tristezas. Não faça isso em nome de Jesus. Não aceite isso, meu irmão e minha irmã. Eu não estou dizendo de que não existe dores, não existe tristeza. Ontem, os irmãos sabem que o Sérgio, esposo da Yancy, por exemplo, sepultou o pai dele ontem. Foi um momento de luto, de tristeza, de dor, de saudade. Essas coisas acontecem também. Mas aquilo é um momento pontual. Agora, quando esse pranto e esse luto torna-se permanente na casa e o tempo todo é tragédia, o tempo todo é choro, o tempo todo é desgraça, o tempo todo é desavença, o tempo todo é tragédia. Aí, meus irmãos, tem alguma coisa errada que precisa ser consertado. É o que a gente vê aqui na casa e na família do Davi. Os irmãos viram que Absalão ele ficou 2 anos distante. E o moleque, quando volta, depois de 2 anos, é para tramar o assassinato do irmão. Ele nem conseguiu elaborar direito todos aqueles sentimentos ruins. E quando volta, é para tramar a vingança e o assassinato. Eu quero encerrar essa minha fala dizendo que eu tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de vocês quer uma família cada vez melhor. Como eu disse na semana passada, se a sua família está bem, louvado seja Deus. Mas nunca está tão bem que não precise melhorar um pouco mais. Nenhuma família é tão boa que não precise melhorar um pouco mais. A ideia de que o que está ruim precisa ficar bom, e o que está bom precisa ficar excelente, e o que está excelente precisa ficar mais excelente. E a gente tem que sempre perseguir esse alvo, da excelência sobre excelência. Então, quais foram as lições que relembramos na manhã de hoje, nesse texto do rei Davi, e que contribuiu para uma família afetivamente saudável? Primeiro, cuidado com as propostas indecentes na sua família. Não se esqueça disso. Você quer cuidar da saúde afetiva de sua casa? Então tome cuidado com as propostas indecentes. Segundo, não diminua o padrão moral da sua casa. Zele por isso em nome de Jesus. Não diminua esse padrão moral.
Terceiro, cuidado com a omissão dentro da sua casa. Cuidado com a omissão. Quarta e última lição: não faça da sua família um lugar de clima pesado, um lugar de luto e um lugar de tristeza constante e permanentes. Se atentarmos para essas lições, eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que estaremos dando mais um passo na direção da excelência em nossas casas. Talvez você esteja pensando: pastor, uma ou mais dessas lições aí que foram ditas, explanadas, não estão acontecendo na minha casa, não estão acontecendo na minha família. E agora? Vamos orar por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar por isso. Qual é a questão que falha? Qual é a questão que falta na sua família? Qual é dessas lições? O que é que está atrapalhando para que sua família seja melhor? O que é que está atrapalhando para que sua família seja mais excelente? São aquelas propostas indecentes e sutis que estão entrando que você não está se dando conta? É o padrão moral que gradativamente está sendo diminuído. Os valores estão se tornando líquidos. Ou seria a omissão? É isso que está presente lá? É essa lição que falta? É a omissão que está cada vez mais à vontade dentro da sua casa? Ou é essa fonte de tristeza, de pesar, de luto, que insiste em permanecer dentro da sua casa? Quais são as lições que você percebe que precisam ser observadas, a fim de que sua família, que se está no estágio ruim, torne-se no estágio bom, e se está no estágio bom, torne-se no estágio excelente? Qual dessas lições? Nós queremos orar aqui em favor disso, porque eu não gostaria que ninguém aqui saísse com um peso sobre os ombros, pensando: ah, pastor, eu não sei mais o que fazer, essas coisas que foram faladas aí, eu acho que elas estão muito fortes lá dentro de casa, eu acho que não tem mais jeito, eu acho que a minha família não presta mesmo, e eu já joguei a toalha e acabou, e não tem mais o que fazer, e vamos levando a vida a si mesmo e pronto. Não, meu irmão, você não precisa sair daqui pensando assim, porque o Senhor, o nosso Deus, é pela família. O Senhor olha para a sua família. Nunca diga que o Senhor se esqueceu dela, que Ele está longe dela. Não pense que Deus tem outras famílias mais importantes ou famílias mais bacanas para cuidar, e que a sua família foi largada, foi abandonada, e que Deus não está nem aí para ela. Isso é mentira. Deus continua preocupado com sua família. Sua família continua sendo a menina dos olhos de Deus. Mesmo que as coisas não estejam tão bem assim, não significa que Deus a abandonou, que Deus não se importa com ela. Se sua família está sofrendo, Deus está sofrendo também com ela. Se você está chorando com sua família, Deus também está chorando, porque Deus sente a dor da sua casa, e Ele quer transformar a sua família. Na semana passada nós oramos para que um processo de mudança e de transformação começasse, e eu acredito que sim, começou. E hoje o Senhor quer continuar ministrando aos nossos corações, para que esse processo não seja interrompido, porque o Senhor que começou a boa obra, meus irmãos e minhas irmãs, Ele não descansará, Ele não cochilará, enquanto essa obra não for completada, em nome de Jesus. Porque Ele anseia por famílias fortes, saudáveis e espirituais. Porque quanto mais fortes espirituais as famílias forem, mais a igreja do Senhor Jesus Cristo será forte, será espiritual.
É por isso que hoje, nessa manhã, mais uma vez o Senhor quer falar aos nossos corações e ministrar a nós. Se em algum desse momento você se viu e percebeu que a sua família se encaixou direitinho em alguma dessas coisas aqui, então abra o seu coração agora para que o Senhor, pelo seu Espírito, comece também a atuar especificamente nesse ponto em que você percebeu que tem a ver com a sua casa, com a sua família. Para que isso, em nome de Jesus, caia por terra, seja desconstruído. Lembra-se o que o próprio Jesus disse. Lembra do que está escrito. Ele veio para desfazer as obras do inferno, para desfazer as obras do diabo. E o que é ruim, o que não presta, o que não está legal, não pode ser espiritual, não pode ser de Deus, não pode ser dos céus. É coisa diabólica, é demoníaca, pode ser da carne potencializada pelo diabo, mas que o Senhor quer desfazer e desconstruir para construir uma nova família em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês em favor disso, mais uma vez, porque aquilo que o Senhor começou na semana passada, Ele continua hoje e continuará nas próximas 2 semanas, para a glória do seu nome. Podemos orar com isso? Traga à sua memória qual é a questão específica que você anseia que haja o toque do Espírito Santo de Deus, que tem a ver com essas lições que nós ministramos aqui, para que o Senhor atue, seja instantaneamente, ou seja num processo. Deus sabe de todas as coisas, e como Ele agirá, e como Ele vai operar. Pai querido, bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por nos ter falado mais uma vez nessa manhã. Obrigado por nos ter ensinado, por nos ter desafiado. Obrigado, Senhor, porque sei que o Senhor se preocupa com cada família aqui presente. E eu sei que o Senhor quer fazer de nós, cada um de nós, famílias fortes, sólidas, espirituais. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, oro para que o Teu Espírito ministre em cada família aqui. Principalmente, Senhor, naqueles pontos, naquelas questões tão específicas que precisam ser tocadas pelo Senhor. Que o Senhor faça isso mais uma vez aqui nessa manhã. Que o Senhor continue a obra que o Senhor começou na semana passada nessa conferência. Que seja mais um salto de mudança, mais um salto de transformação para as nossas casas. Para que até o final, Senhor Deus, dessa série de conferências, a gente possa crer que o Senhor deflagrou um processo tão importante de mudança nas nossas casas, para torná-las cada vez melhor para o louvor da Tua glória. Meu Deus, eu oro para que seja assim. Renove a fé e a esperança dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes. Para que ninguém aqui desista de suas famílias, desista de seus lares, mas continue agarradas a elas. Continue, Senhor Deus, acreditando nelas e crendo que o Senhor é por elas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe meus irmãos e irmãs. Que o Senhor os guarde, os sustente. Semana que vem estaremos aqui para a nossa terceira parte de nossa série de conferências sobre família, para a glória de Deus. Amém? Pastor Moacir, quer falar algo? Tudo bem? Então nós estamos encerrados. Deus abençoe. Bom almoço a todos. À noite estaremos aqui juntos para celebrarmos a presença de Jesus entre nós aqui, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos, irmãos. Vão na paz do Senhor Jesus. Amém.